Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao canal de Estudo Espírita e mais um encontro do nosso grupo de estudo que se intitula Estudantes da Luz. Nós nos reunimos todas as sextas-feiras às 8 da noite para que possamos estudar através da doutrina do Espírito, o Espiritismo, para que possamos estudar as ações, as reações, a mediunidade de certa forma, entender um pouco mais sobre a complexidade que faz parte do nosso dia a dia e que todos nós estamos aqui inundados através da mediunidade. E estamos estudando agora o livro Ação e Reação, no capítulo 16, onde nós estamos ali vendo dívida expirante, uma dívida que está no finalzinho, né? Então nós vamos lá para a nossa sala virtual, agora, lá no Google Meetings. Aqui estão os nossos companheiros de estudo. Olha aqui, ó. Olá, boa noite a todos, boa noite. Beto, Clarinha, Sônia, Neuza, Jacira. Oi, Beto. A gente está no capítulo 16 ou 17? Capítulo 17, né? 17 já, né? Eu sempre dou uma encurtada para que o livro não termine logo, né? Boa noite, Lu, tudo bem? Como é que você está? Boa noite, gente, eu estou trabalhando. Olha só, que bom. Estou aqui na Washington, Luiz. Vixe, tá acompanhando aí, né? Que bom. Que ótimo. Seja bem-vinda, viu? Se precisar sair correndo, pelo amor de Deus, pode ir. Bom, só para a gente fazer agora uma revisãozinha, né? Nós estávamos estudando, né, o capítulo 16, que falava de Adelino, toda a sua complexidade, o seu martírio, né, da vida anterior, que ele foi o algoz, né, do pai, né, e a esposa, que era a esposa do pai, que acabou, vamos falar assim, se consorciando com ele na morte do pai, e os dois que auxiliaram nesse assassinato aí, né, voltaram como filhos adotivos dele, e aí a gente continua no capítulo 17, que é dívida expirante, né? Muito, muito, muito interessante, vai meio que quase que nesse mesmo patamar, né, que a gente viu no capítulo anterior, muito interessante mesmo, que ele, vamos falar assim, tem muitas divagações que o Silas faz aqui, para a gente poder comentar ao longo do caminho, tá? Tem um curto trecho que eu resumi, tá bom? Mas a gente vai compartilhar lá o PDF para a gente poder analisar alguns detalhezinhos bem importantes, tá bom? Então ele começa assim, ó. Dívida expirante. O grupo se reservara aos aprendizados de Silas, em ala de indigentes num hospital. Então ele estava ali, ó, no hospital, não no astral, mas no hospital material. Eles estavam ali junto com Silas, André Luiz, Hilário e Silas, para aumentar os conhecimentos ali sobre a mediunidade e principalmente o tema, ação e reação, que é o tema do livro, né? Logo comunicou fala assim, uma entidade lá que estava recepcionando eles, né? Comunicou Silas de que Léo não passava bem, tá? Silas agradece a informação e comunica a presença do grupo para auxílio no descanso de Léo, que se fazia credor. Olha só, então o grupo já estava ali, sabendo, né, que o Léo não estava passando bem e que provavelmente iria desencarnar. E eles estavam lá para auxiliar nessa, vamos falar assim, nessa transmissão, nessa retirada do corpo, né? Nesse estudo. E aí ele continua assim, ó. Após passarem vários leitos com desencarnados em assistência, então é interessante, né? Que eu já notei diversos videozinhos curtos de Instagram, o pessoal filmando, né? Na UTI ou no hospital,
de repente um quarto ali que faz algum barulho, ou que acende a luz, sabe assim? E a pessoa ali falou, olha, não tem ninguém ali, a campainha acendeu. Aí vai lá, apaga e continua filmando e ela acende de novo, né? Dentro do hospital. Então, possivelmente, um desencarnado ali que está achando que está ainda encarnado, né? E de alguma forma, através da sua vontade e principalmente próximo ali, né, um médium de transporte não, de materialização, ele consegue desenvolver, né? Vamos falar assim, deslocar a matéria para poder ligar o alarme do quarto, né? O alerta, tudo mais, a luz, né? O interruptor e assim por diante. Então, após passarem vários leitos com desencarnados em assistência, passaram junto a um doente em alto grau de desnutrição e angústia. De olhar conformado, Léo trazia dispneia e tuberculose grave, mas se mantinha calmo. Olha que interessante, se mantinha calmo. Silas recomendou análise. O grupo observou os pulmões tomado pela dilaceração da bactéria da tuberculose. Ele coloca aqui como bacilo, tá? Mas eu dei uma traduzida aqui para uma linguagem mais informal, tá bom? Pela dilaceração da bactéria da tuberculose e outras infecções oportunistas a tomarem o corpo com a baixa da imunidade. Então, toda vez que a gente tem vamos falar assim, uma entrada de alguma infecção, uma bactéria que vai causar uma infecção grave ou começa a evoluir muito, né? Nós tendemos a mobilizar todo o nosso sistema imunológico ali e com o aumento dessa infecção, nós temos perda da parte imunológica. Então, por isso que a necessidade, muitas vezes, da internação para que haja um suporte de soro fisiológico, de medicamentoso, intravenoso, para que possa diminuir a infecção e dar tempo para o corpo, né, desenvolver ali a parte imunológica, que é as nossas defesas, tá bom? Mas a dele já estava caindo, tá? E isso abre brechas para outras infecções, para outras bactérias oportunistas que estão no nosso meio, né? A pneumonia, né? No caso a tuberculose que ele vem aqui no acesso, tá bom? O coração fraquejava juntamente com o trato respiratório. E Silas comunicou, né? Já que estamos em estudo, podem perguntar algo à mente que se faz vigilante e constante. Olha só. Então, Silas reporta a André Luiz e Hilário que podem ali aumentar os seus conhecimentos com perguntas ao doente que está lá. Está acamado, está sofrendo, mas ele está com a mente, né, vigilante. E Hilário pergunta, ele vai nos ouvir? E aí Silas responde, né, com os ouvidos do espírito, não com os ouvidos materiais, né, da carne, tá? André Luiz se inclina sobre o doente e com carinho pergunta, Léo, amigo, reconhece que em breve deixará o corpo físico? Registrando a pergunta como se fios invisíveis os ligassem, Léo responde, sim, sei que provavelmente esta noite chegarei ao justo fim. Olha que resposta assim, ó, como vou dizer, serena e muito assim esclarecida, né? Dá a impressão que ele já sabe, já entende, né? E tá tranquilo, tá sereno, né? André Luiz pergunta, não tem receio? Olha só, então daqui em diante, a gente vai lá para o nosso PDF aqui, para a gente poder abordar a conversa, que é muito interessante. Então vamos passar aqui, vai girar um pouquinho.
Chegou a vocês? Chegou? Então vamos lá. Deixa eu botar aqui. Vamos ver. Pronto. Opa. Bom. Aí ele continua assim, ó. Nada posso temer, refletiu muito calmo. E movendo os olhos com esforço, buscou fitar na alva parede da enfermaria uma pequena escultura do Cristo crucificado, refletindo de si para consigo. Nada posso recear em companhia do Cristo, meu Salvador. Ele também foi vilipendiado e esquecido. Terá vomitado sangue na cruz do martírio. Ele que era puro, varado pelas chagas da ingratidão. Por que não me resignar à cruz do meu leito, suportando sem reclamar as golfadas de sangue que de quando em quando me anunciam a morte? Eu, que sou pecador necessitado de complacência divina? Olha que resposta assim, ó, um tanto quanto espiritualmente madura. E pergunta, né? Você é católico? Ó, o Beto respondendo ali, né? Ó, devia ser nossa meta no desencarne, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Ter essa consciência e clareza sobre a vida futura, a leveza de um espírito que se desprendeu das coisas materiais. E aí fica a pergunta, viu, Beto? Será que você vê que ele estava já num estado bem avançado para desencarnar, né? Possivelmente inconsciente. Será que através dessa passagem, quando nós estivermos com o corpo inconsciente, mas o espírito vigilante, acho que a consciência da maturidade espiritual vai chegar para a gente? Então, né, Flaubert? Eu acho que cada um de nós, né, trazemos o nosso íntimo as nossas preocupações, perturbações ou elevações, né, ou elevação, né? Acho que depende de cada um, né, chegar a esse momento, pelo menos com o espírito mais leve, né, e não estar tão perturbado a ponto até de ser atraído para uma zona mais densa, alguma coisa assim, né? Concordo. Eu acho que isso tudo vai depender do que a gente faz aqui e também do momento da nossa desencarnação. Porque eu imagino que assim, ó, mesmo que a gente agregue conhecimento, né, demasiadamente grande ao longo da vida, se a gente se desesperar de repente num assassinato que a gente possa sofrer, será que a nossa postura no plano espiritual vai ser a mesma que agora? Ô, Flaubert, eu farei até uma outra pergunta que eu vi em um vídeo, né? Quem aqui de nós ainda fica sem dormir porque não conseguiu pagar a fatura do cartão de crédito? Se você não consegue dormir porque você não pagou a fatura do seu cartão de crédito, significa que se acontecer alguma coisa um pouco mais pesada, a gente vai entrar num desequilíbrio total e provavelmente a gente não vai ter essa leveza, né, que ele está mostrando, né? Com certeza, com certeza. Dito que assim, há muito que a gente agregar ainda, né? Pra gente poder ter essa serenidade. Eu acho que, bom, com o passar no decorrer da história do Léo, a gente vai perceber o porquê dessa serenidade, né? Bom, vamos lá então. Você é católico romano? Aí ele responde, sim. André Luiz pergunta, né? Meditei na sublimidade do sentimento cristão, vivo e sincero, seja qual for a escolha religiosa em que se exprima,
e prosseguiu afagando-lhe o peito opresso. Nessa hora de tanta significação para o seu caminho, sinto a ausência de seus familiares humanos. Olha lá, o André Luiz conversando com ele, né? E o Léo responde: ah, meus familiares, meus afetos, respondeu falando mentalmente. Meus pais teriam sido no mundo os meus únicos amigos. No entanto, demandaram o túmulo quando eu era simplesmente um jovem enfermo. Separado de minha mãe, vi-me entregue aos desajustes orgânicos. Logo após, meu irmão, Henrique, não hesitou em declarar-me incapaz, por direito à herança. Cambiava-lhe grandes bens, contudo, prevalecendo-se do meu infortúnio, o humano obteve da justiça, com o meu próprio assentimento, a documentação com que se fazia meu tutor. Bastou, porém, a consecução dessa medida para que se transformasse para mim num verdugo cruel. Apossou-se-me de todos os recursos. Internou-me num hospício em que amarguei longos anos de isolamento. Sofri muito. Alimentei-me com o pão recheado de fel, destinado pelo mundo aos que penetram as portas como repróbulos do berço, porque o desequilíbrio mental me perseguia desde a idade mais tenra. Quando algo melhorado, fui constrangido a deixar o manicômio. Recorri-lhe à porta, mas expulsou-me sem compaixão. Fiquei apavorado, vencido. Oh, meu Deus, como escarnecer assim de um irmão doente e infeliz? Debalde, impetrei socorro à justiça. Legalmente, Henrique era o único senhor dos haveres da nossa casa. Envergonhado, busquei outros climas. Tentei o trabalho digno, mas apenas obtive em meu favor a profissão de vigia noturno, passando a rondar vasto edifício comercial, amparado por um homem caridoso, conduído de minha fome. O frio da noite, porém, encontrava-me ao desabrigo, e a breve tempo adquiri uma febre insidiosa que passou a devorar-me devagarinho. Não sei quanto tempo estive assim, chumbado em indefinível desânimo. Certa feita caí fatigado sobre a poça de sangue que se me derramava da boca, e criaturas piedosas me agarinharam ao leito em que me refugio. Então vamos lá, né? A gente já pode imaginar, sem mesmo ter estudado aqui o capítulo por inteiro, se a gente está estudando ação e reação, a gente acaba sendo comovido de pena, né? De tanta desgraça que aconteceu para o Léo, tá? Mas aí a gente volta a comentar, a gente já falou no livro inteiro, né? Quando a gente aprofunda o conhecimento, aprofunda não, adquire um pouco de conhecimento, um pouco de calma, a gente pode ir além do sofrimento, né? Então, será que existe injustiça nisso tudo? Né? O que será que aconteceu ali, né? A gente fica se perguntando, que nem o Chico dizia, né? Existe o injustiçado. O Léo é o injustiçado do momento. Mas e a injustiça existe? Não. Então alguma coisa aconteceu. Então a gente vai estudar agora, vamos ver o que ele vai comentar pra gente aqui, ó. E que opinião mantém você acerca de Henrique? Lembra-se dele com mágoa? Pergunta André Luiz, né? Qual se mergulhasse a memória em ondas de enternecimento e saudade, Léo deixou que as lágrimas lhe entornassem dos olhos em dolorosa quietude mental. Em seguida, monologou por dentro. Pobre Henrique, olha só, pobre Henrique. Não deverei antes lastimá-lo? Acaso não deverá ele igualmente morrer? De que lhe terá valido
a apropriação indébita se será também um dia alijado do corpo? Por que me reportaria a perdão se ele é mais infeliz que eu mesmo? Olha que maturidade, né? Que sanidade no leito de morte, né? E tornando a pousar os olhos na figura do Cristo, continuou: Jesus, escarnecido e espancado, esqueceu a ofensa e deserções, içado à cruz, não clamou contra os amigos que haviam lançado à humilhação e ao sofrimento. Não teve uma palavra de censura para os truculentos algozes. Ao invés de incriminá-los, pedira ao Pai Celeste amorosa proteção para todos. E Jesus foi o embaixador de Deus entre os homens. Com que direito julgarei? Sim, meu próprio irmão. Se eu, alma necessitada de luz, não posso penetrar os divinos juízos da providência? Aquietaram-se Léo em pranto, buscando internar a mente no templo de amor da prece. A humildade a que se recolhia tocava-me o coração. Ergui-me de olhos úmidos para sondar-lhe a grandeza da alma. Não seria preciso alongar o interrogatório. Hilário, que se mostrava comovido até às lágrimas, desistiu de qualquer consulta, apenas inquirindo ao assistente se o agonizante estava reencarnado sob os auspícios da mansão, ao que Silas informou prestativo. Sim. Léo vive tutelado por nossa casa. Aliás, temos algumas centenas de criaturas que, não obstante, materializadas na carne, permanecem ligadas à nossa instituição pelas raízes dos débitos a que se prendem, geralmente, todas elas em estágios difíceis de regeneração. Por quê? Delinquentes em reajuste. Olha, eu confesso que eu estou cada vez com mais medo da mansão, porque no início ele estava dizendo lá, né, que a grande quantidade de espíritos internados lá, né, são sacerdotes, professores, né, médicos. Eu estou cada vez com mais medo. Então, assim, a hora que eu fechar os olhos da carne e aparecer na mansão Paz, eu acho que eu vou ficar cada vez vou ficar mais assustado ainda. Olha, vamos lá, fala, Beto. Ô, Flaubert, é assim, né? O que eu fico pensando nesse caso aqui, né? É que normalmente nós falamos, né, que a gente vem para cá para resgatar os poucos, né? Sim. A gente pega um pedacinho do que nós devemos, trazemos para cá e tal. O Léo, né? Ele dá a impressão que ele já falou, não, eu dou conta já de resolver tudo nessa, né? Ele vem com um karma, assim, eu não sei se é um karma, né? Ou se ele está em prova, né? Porque dá a impressão também, pela elevação dele como espírito, que talvez ele já tenha resolvido as questões, ele venha se pôr em prova, né? Nenhuma expiação. Ele vem, na verdade, mais a se provar se ele realmente deixou para trás todas aquelas coisas, né? Então, eu fico pensando nisso, né? A elevação desse espírito antes mesmo dele vir, né? Para ele poder suportar tudo isso daí, né? E o fato dele já se pôr em prova de várias questões ao mesmo tempo, né? Sim, com razão, com razão. A gente começa a perceber aqui, né, que ele aproveitou muito a encarnação dele, né? Que mesmo doente, a aceitação, né, a condição dura, vamos falar assim, o isolamento da sociedade, isso veio numa reflexão interior espiritual muito grande, né? E sabem que eu acho que em 2016, eu
eu dava aula num cursinho aqui de Araraquara e tinha um inspetor, né? Vira e mexe eu lembro dele. Sempre muito gentil, muito quieto, sabe? Conversava, sempre bem simples, né? Humilde também. Quando não era, quando ele não era chamado na conversa, ele não entrava na conversa, sempre sorridente quando poderia, tudo mais ali, prestativo pra caramba. E certo dia veio a notícia que ele acabou falecendo em casa sozinho. E foi encontrado, acho que no dia seguinte, né? E aí eu fiquei muito triste, né, com a situação e tudo mais, e perguntando se ele não tinha família, né, não tinha alguém, nada. Ele era sozinho, sozinho. Parece um típico caso, sabe? Sozinho. Mas de uma elevação, assim, ó, de consciência, sabe? Simples, tranquilo, parecia que não tinha problemas a se resolver, sabe? Uma pessoa serena e jovem ainda. Eu acho que ele faleceu com um pouco mais de 48 anos, sabe? Eu acho que nessa faixa etária, assim. Interessante, né? Acho que aproveitou bem a encarnação dele sobre a reflexão, né? Bom, e aí ele continua, né? Renascem no mundo sob a guarda do nosso estabelecimento socorrista, mas naturalmente ainda enleadas, de certo modo, aos parceiros do pretérito, com cuja influência tomam contato, consolidando as qualidades morais de que se necessitam através dos conflitos interiores que podemos classificar como sendo a forja da tentação. Como é belo apreciar o amor paternal de Deus, que a tudo atende no lugar próprio, clamou Hilário. Sem dúvida, considerou Silas, sensatamente. A lei de Deus determina o progresso e a dignidade para todos. Sabem vocês que, via de regra, os desencarnados que se asilam na mansão constituem grande ajuntamento de criminosos e viciados. E modificando a inflexão de voz, acrescentou: como eu mesmo, ali recebemos atenção e carinho, assistência e bondade, reeducando-nos às vezes por muitos anos. Contudo, é imperioso observar que, recolhendo a generosidade dos benfeitores e instrutores que nos garantem aquele pouso de amor, apenas acumulamos débitos com a proteção imerecida. Compromissos esses que precisamos resgatar igualmente em serviço próximo. Todavia, a fim de que nos habilitemos para as tarefas do bem genuíno, é imprescindível purgar a nossa condição inferior agravada na culpa, porquanto o conhecimento elevado adquirido em nossa organização vale mais como teoria nobilitante que nos cabe substancializar na prática correspondente para que se incorpore, em definitivo, o nosso patrimônio moral. Eis porque, depois do aprendizado breve ao longo em nosso instituto, somos novamente internados na esfera da carne, e aí é óbvio que, apesar de protegidos por nossos mentores, devemos sofrer a aproximação dos antigos comparsas de nossos delitos, para demonstrar aproveitamento e assimilação do amparo recebido. Bom, eu acho que nós já conversamos, nós já até falamos em outros capítulos, né? Que possivelmente pode ser aquelas amizades, vamos falar assim, aquelas feições romanceadas que passam pela vida, né? Vamos falar assim, companheiros de trabalho que vêm desequilibrar, né? Ou vêm se alicerçar ali para provocar algo maior, né? Ou seja, vem se aproximando. E com a intenção do mundo espiritual.
com esses desencarnados, vamos falar assim, às espreitas dos nossos comparsas de vidas passadas, inspirando esses companheiros de trabalho, pessoas que se aproximam com segundas intenções, né? Motivos muitos que nós temos ali, as influências do mundo espiritual nos tentando a colocar em prova o que nós aprendemos no mundo espiritual antes de encarnar, né? Algo bem assim, vamos falar assim, consolidado do nosso aprendizado. Ao nosso lado, porém, Léo contava os derradeiros minutos no veículo denso e notamos que o assistente não desejava ausentar-se do caso dele, para que lhe guardasse a lição. Talvez por isso mesmo, Silas ministrou-lhe energias novas ao peito exausto, através de passes balsamizantes, falando-nos em seguida: vocês ouvirão as alegações mentais do companheiro que se despede. Hilário, que ardia de curiosidade, tanto quanto eu, faminto de novas elucidações, indagou reverente: em que ponto será lícito considerar a presente desencarnação de Léo como débito expirante? Olha só. Essa barrinha fica me atrapalhando o tempo todo. Bom. Nosso interlocutor fixou o expressivo gesto e afirmou: de certo, não me reportarei à conta integral de nosso amigo, perante a lei. Não disponho pessoalmente de recursos informativos para relacionar-lhe as dívidas e créditos no tempo. Referir-me-ei, por isso, tão somente à culpa que os tornara quando ingressou em nossa casa, segundo os apontamentos que lá poderemos compulsar. O agonizante agora, de nervos asserenados pelo socorro magnético, parecia quase ouvir-nos. Sustentando-lhe a fronte suarenta, Silas atencioso prosseguiu, depois de leve pausa: Léo enfileirou mentalmente para nós as amargas recomendações dos dias recentes que tem vivido, detendo-se particularmente na enfermidade que o martiriza desde o berço, nos tormentos do hospício e na dureza de um irmão que o sentenciou à extrema penúria. Vejamos, porém, a razão das dores com que pune a si mesmo e porque mereceu a felicidade de ressarcir para sempre o débito particular, agora na pauta do nosso estudo. Em princípio do século passado, século XVIII, se eu não me engano, é o XIX, né? Século XIX, começo de 1900, né? Eu acho que é antes, acho que é 1800, né? Porque André Luiz desencarnou, isso era mais ou menos meados de 1940, mais ou menos por aí, né? Eu acho que é século XVIII. Por aí, né? Que ele comenta aqui. Vejamos, porém, em princípio do século passado, era ele filho dileto de abastados fidalgos citadinos, que, desencarnados muito cedo, lhe confiaram o próprio irmão doente, o jovem Fernando, vamos lá, ó, doente, o jovem Fernando, cuja existência fora marcada por incurável idiotia. Ernesto, no entanto, pois era esse o nome de nosso Léo, na existência última, tão logo se viu sem a presença dos genitores, deu-se pressa em alijar o irmão do seu convívio cioso do governo total sobre a avantajada fortuna de que ambos se faziam herdeiros. Além disso, moço habituado aos saraus do seu tempo, estimava as recepções esmeradas, nas quais o palacete da família descerrava as portas brazonadas as relações elegantes e orgulhoso da paisagem doméstica, envergonhava-se de ombrear com o irmão
por ele proibido de comparecer aos seus ágapes sociais. Todavia, porque Fernando Mentecapto não lhe atendesse às ordens em razão da incapacidade de aprendê-las, providenciou gradeada prisão ao fundo da residência, onde o rapaz enfermo não foi foi excluído da comunidade familiar. Encarcerado e sozinho, desfrutando apenas a intimidade de alguns escravos, Fernando passou a viver engaiolado, qual se fora infeliz animal. Enquanto isso, Ernesto, casado, dava largas aos caprichos da mulher, em extensas viagens de recreio, nas quais desperdiçava seus bens em jogatinas e extravagâncias. Depois de algum tempo, esgotados nas finanças de que podia dispor, apenas conseguiria reequilibrar-se por morte do humano irresponsável. No entanto, o jovem mentalmente enfermo dava mostras de grande fortaleza física, não obstante certa bronquite crônica que muito o incomodava. Observando-lhe o desequilíbrio respiratório, Ernesto planejou levá-lo à moléstia mais grave, na esperança de retê-lo com rapidez ao sepulcro, recomendando aos servos que o libertassem todas as noites, num grande pátio em que Fernando repousava ao relento. O moço, porém, denotava enorme resistência e, embora sofresse consecutivas crises de sua moléstia, assim... Assim exposto à intempérie durante quase 2 anos, superou valorosamente a aprovação em que fora submetido. Entre mentes padecia Ernesto o certo de angústia econômica sempre mais grave, que somente um quinhão amoedado de Fernando, entregue ao comando de velhos amigos, conforme a vontade paterna, poderia solucionar. Em razão disso, envilecido pela fome de ouro, certa noite, liberou 2 escravos delinquentes algemados em seu domicílio, sob a condição de se exilarem para terras distantes, e após vê-los partir sob o nevoeiro da madrugada, buscou o leito do irmão, empurrando-lhe um punhal no peito inerme. Na manhã seguinte, ante o choro dos servos a lhe mostrarem o cadáver, fê-los admitir que os cativos fujões teriam sido os autores do crime, e, inocentando-se com astúcia, entrou na posse dos bens que pertenciam ao morto, com a plena aprovação dos magistrados terrestres. Foi assim que, apesar de regalada a existência da carne, ao aportar no além-túmulo, atravessou extensa faixa de expiações. Fernando, o irmão desditoso, com absoluta magnanimidade, esqueceu-lhe as ofensas. No entanto, desgastado pelos remorsos, Ernesto entrou em comunhão com impassíveis agentes da sombra, que o fizera presa de inomináveis torturas, porque se recusar a segui-los nas práticas infernais. Oi, Beto. Fica à vontade. Ô, Flávio, só um comentário, me parece que o Fernando, né, nesta vida dele, ele também estava numa vida de resgate, né? Exatamente. Tanto que ele não se torna um obsessor, né? Ele perdoa e vai embora seguir a vida dele, né? Então, aí que tá a coisa, né? Parece que a cena, ela se alterna até o justo, vamos falar assim, o justo arrependimento de todos e o enlace do amor fraterno. Que eu acredito nesse caso que é como o Fernando, ele veio com uma idiotia. E a gente já viu nos capítulos anteriores, inclusive em outros livros, né, que a idiotia é uma expiação de algo muito grave. Algo muito grave.
né? E se foi o irmão, né, do Ernesto aqui, com certeza esse algo grave foi contra Ernesto. Então as coisas estão se alternando vida após vida. Mas agora, né? O Ernesto, assim, e o Ernesto, ali no caso, que é o Léo, né? Ele não precisava ter feito o que fez com o irmão para que o irmão espiasse qualquer coisa, né? Exatamente. O cuidado do irmão ali ser levado junto com o irmão ali, né? Mas ele acabou provavelmente trazendo para si um novo karma, né? Então, mas assim, ó, o Léo, no caso aí, né? Com certeza você vê que a maturidade dele espiritual, ele já praticamente perdoou o irmão de tudo que fez durante a vida, só que na desencarnação do Fernando, agora como irmão dele, né, irmão do Léo, será que vai ficar tudo bem? Será que a mente dele vai deixar ele descansar? Então, mas o Fernando, que foi o irmão dele lá, é o irmão dele atual? Acredito que sim. Eu fiquei em dúvida por enquanto nesse pedaço. Porque ele fala aí que ele perdoou, não fala? Então, ele perdoou, mas eles voltaram juntos. Porque ele fala. ele comenta que esse irmão, ele falou pobre, né? Pobre, eu tenho o nome dele lá, deixa eu ver aqui, ó. Tá em outras páginas, né? Ele fala pobre, pobre meu irmão tal, né? Que em vida passada. Aí ele começa a comentar. Aí quando o Silas começa a, 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 a descrever a vida anterior, eu tive a impressão que o irmão que deixou o Léo sozinho é esse Fernando. Eu fiquei em dúvida sobre essa parte. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Aí eu também tive a impressão de que não é o mesmo. Não é o mesmo? Não sei, porque lá em cima fala Fernando. Lá em cima, Fernando. Não, onde você foi? Onde estava? No parágrafo que a gente está. Anda, baixa mais. É o que o Beto falou. O irmão, com tudo isso, perdoou. Então, ele perdoou, mas lá ele fala pobre irmão tal, né? Que aí ele começa a rememorar a vida passada. Ele? Ele. Não é o Silas que está contando? Então, é o Silas que conta, mas antes do Silas contar, ó. Quer ver? Porque o Léo falou da sua vida atual. Sim, sim. Quer ver? Ele fala uma hora que ele tem pena do irmão que é mais infeliz que ele. Eu acho que é porque ele reconhece o que o irmão fez e julga o irmão infeliz por ter errado. Mais para frente ele não esclarece? Não. Eu tive a impressão que é que é o mesmo. Sabe por quê, Flávio? Fica a impressão que nem aquelas famílias vingadoras, né? Cada hora um vem sacaneia o outro, aí depois vem sacaneia o outro, e isso Aqui, fica uma ó, coisa sem aqui, fim. ó. Pobre Henrique. Tá vendo? Não deveria antes lastimá-lo. Aí ele comenta, né, do pobre Henrique. Será que não é ele mesmo, o Fernando, esse Henrique? Então, eu entendi que, assim, o perfil de estágio moral do Henrique e do Fernando são muito diferentes, né? Porque o Fernando desencarna e perdoa. E o Henrique tá fazendo o que o Léo fez na outra vida, né? Será que é uma outra pessoa? Eu acredito Eu que acho. é outra pessoa. Vai lá onde a gente está, porque lá em cima ele fala que ele desencarna e perdoa. Aqui, ó. Fernando, o irmão desditoso com absoluta magnanimidade, esqueceu-lhe as ofensas. No entanto, vergastado pelo remorso, Ernesto entrou em comunhão com impassíveis agentes da sombra.
Então, Ernesto. O Ernesto, que é o Léo, né? Porque eu acho assim, o Léo e o Fernando já estão resolvidos. Só que o Léo, ele tem que se testar. Por isso que eu falei que ele está mais num processo de prova do que de expiação, né? Ele fala, eu preciso ir. E aí, nesse se testar, ele vai se encontrar com outra pessoa que ainda é problemática. Na minha visão, né? Que eu entendi. Tá. Bom, vamos ver se ele esclarece alguma coisa, algum ponto lá que tira essa pulguinha da nossa orelha, então. Vamos seguir um pouco mais adiante. Conservando no imo da alma a lembrança da vítima, através da percussão mental do arrependimento, sobre os centros perispiríticos, enlouqueceu de dor, vagueando por vários lustros em tenebrosas paisagens, até que, recolhido à nossa instituição, foi conveniente tratado para o reajuste preciso. Não obstante recuperado, porém, as reminiscências do crime absolviam-lhe o espírito de tal sorte que, para o retorno à marcha e evolutiva normal, implorou o regresso à carne, a fim de experimentar a mesma vergonha e a mesma impúria e as mesmas provas por ele afligidas ao irmão indefeso, pacificando, desse modo, a consciência intranquila. Tá dando a impressão que é outro mesmo, realmente, né? Amparado em seus propósitos de resgate por eminentes instrutores, tornou o corpo físico, carregando na própria alma os desequilíbrios que assimilou além do sepulcro, com os quais renasceu alienado mental, com o próprio Fernando no passado recente, tendo amargado na posição de Léo. Todos os infortúnios por ele impostos ao irmão debilitado e infeliz. Ressurgiu dessa forma na esfera carnal, desditoso e doente. Cedo conheceu a orfandade, foi colhido de surpresa pela secura e vilânia de um irmão insensato que o filhou no ambiente sombrio de um manicômio, e para não faltar particularmente alguma ao quadro expiatório, padeceu como guarda noturno o frio e os temporais, e aqui expusera a vítima indefesa. Realmente, acho que se fosse outro, se fosse o mesmo, ele teria comentado, né? Seria o irmão. Isso mesmo. Entretanto, pela humildade e paciência com que tens sabido aceitar os golpes reparadores, conquistou a felicidade de encerrar em definitivo o débito a que nos reportamos. Porque emudecesse o orientador, preocupado em atender ao agonizante, então banhado de suor, característico da morte, Hilário indagou. Assistente, como entender que nosso companheiro está liquidando a dívida que se refere? E Silas fala, né? Pois não vem? E indicando a grande hemoptise que começava, ajuntou. Ou seja, começou vamos falar assim, os ímpetos para desencarnação, né? Qual Fernando que desencarnou com o tórax perfurado por lâmina assassina, Léo igualmente se despede do corpo com os pulmões em frangalhos. Contudo, pelo procedimento correto que adotou perante a lei, atravessa o mesmo suplício, mas no leito sem escândalos destrutivos, embora esteja vertendo o próprio sangue pela boca, tal qual sucedeu ao mesmo espizinhado e vencido. Cumpre-se o aresto da justiça, apenas com a diferença de que, em vez do gládio do ferro, temos aqui batalhões de bacilos assassinos, ou seja, as bactérias da tuberculose. Talvez porque nos visse o assombro ante a lição ocupado, embora na assistente ao moribundo, rematou com grave tom de voz. Quando a nossa dor não gera novas dores e nossa aflição não cria aflições naquele que nos rodeiam, nossa dívida está em processo de encerramento. Muitas vezes, o leito de angústia entre os homens é o altar bendito em que conseguimos extinguir compromissos omissos, pagando nossas contas
sem que o nosso resgate a ninguém mais prejudique. Quando o enfermo sabe acatar os celestes desígnios entre a conformação e a humildade, traz consigo o sinal da dívida expirante. Silas, contudo, não pôde continuar. Léo, em oração, debatia-se nos exteriores da morte. O assistente laçou-o com o carinhoso, enternecido e exorou o amparo divino, como se o doente desventurado lhe fosse um filho do coração. Envolvido nas irradiações suaves da prece, Léo adormeceu diante de nossas lágrimas. Porque perguntássemos quanto ao motivo pelo qual não arrebataríamos de imediato ao vaso cadavérico para transpô-lo conosco à mansão, o assistente informou-nos conscioso. Não dispomos de autoridade para desligá-los do corpo. Semelhante responsabilidade não nos compete. Olha só, então temos aí equipes de desencarnação que vão atuar no Léo ali especialmente, hein? Então, mesmo que Silas, Hilário e André Luiz tenham essa tal capacidade, não é permitido, tá? E comunicando aos vigilantes que missionários da libertação viriam em breve horas em socorro do companheiro que desencarnava, meditativo e emocionado, propôs-nos regressar à mansão. Olha, como havia comentado, né? Foi um capítulo para a gente poder, assim, refletir, e ainda mais agora sobre vamos falar assim, um entendimento maior. Deixa eu colocar aqui. Opa. Deixa eu só. Pronto. Voltemos. Aqui. Fala, Beto. Pode falar, fica à vontade. Eu nem vi que estava com a mãozinha apertada ali, mas estava você tá. Não, mas fica à vontade. Mas, assim, principalmente esse final aqui, né? Ele nos traz muitos ensinamentos, né? Então, por exemplo, muitas vezes nós vemos, por exemplo, alguém que sofre um acidente e fica na cadeira de roda, alguém que tem uma doença, né? Um câncer. Para nós encarnados é muito difícil encarar todas essas coisas, né? Mas, às vezes, foi a própria pessoa, né? Que se colocou a passar por aquilo, né? E aí também o capítulo, muitas vezes esses livros, né, acho que era uma linguagem mais antiga, né, eles trazem isso como se fosse uma justiça, né, quase um olho por olho, dente por dente, né, eu fiz aquilo, eu tenho que sofrer aquilo. Na verdade não é assim, né? Na verdade é o espírito que se propõe a passar por isso, né? Não tem uma lei de justiça que fala, ó, você matou lá naquela outra vida, então você vai lá que você vai ser morto, né? Não é isso, né? Na verdade, é o espírito que pediu, ele, acho que na consciência dele, falou, nossa, eu preciso saber como foi aquilo que eu fiz, sentindo em mim, para eu realmente poder estar livre disso, né? Poder seguir em frente, né? Eu quero entender o mal que eu fiz ao outro, para eu realmente poder me perdoar, né? Porque senão fica... Se eu não souber realmente o que eu fiz, eu não tenho como ter dimensão, né? Você vê que tem algo muito interessante ali, Beto, que o Silas, ele comenta, né? Ele fala em outras palavras, né? Ele não vai ser, vou falar assim, tirado da vida pelo assassinato como ele assassinou o irmão, e sim pelo batalhão de bacilos. Ou seja, teve uma dívida atenuada, né? Então não é exatamente olho por olho, dente por dente. Jesus disse, né, naquela época, 2000 anos atrás, com a espada fere e com a espada se ferirá também, né? Porém, você tem um gesto de amor cobrindo a multidão de pecados ali. Tudo né? atenuado, né? Hã? É tudo atenuado, né? Exatamente. Essa atenuação da dívida é que a gente fala, às vezes alguma coisa ruim acontece com a gente, muitas vezes
é uma atenuação de alguma coisa muito grave. Muito grave, sabe assim? Então, uma das piores coisas que já aconteceu comigo já é eu parava e refletia, caramba, poderia ter sido pior. Muito pior. Eu acho que foi o melhor que aconteceu. Nossa, mas você consegue enxergar um quadro e tão assim, um quadro tão tenebroso assim, ver algo bom? Claro, porque sempre tem como piorar. Mas se aconteceu menos pior, agradece. Agradece e entende a lição, né? Bem por aí. Então, assim, a gente poder entender que o capítulo ele tem esse ensinamento. E principalmente, acredito que das nossas lutas internas com as nossas más tendências, principalmente. Porque quando Silas ele comenta no finalzinho ali, né? Quando da nossa expiação não atrapalhe, não afere ao outro, nossa dívida está expirando, né? Mas eu paro e penso, né? Qual das dívidas está chegando a esse fim nessa condição? É muito difícil. É muito difícil. Precisa ter uma consciência espiritual e moral muito elevada para que, através da nossa expiação, não atinja quem está do nosso lado. É muito complicado, né? O orar e vigiar tem que ser constante. Tem alguém com a mão erguida? Hã? A Lu, Eu. Lu, quer falar, Lu? É o seguinte, é uma coisa que me deixa assim com dúvida. É assim, por exemplo, o Léo, para que ele pudesse, não é pagar, que ele pudesse acertar e reduzir a sua dívida, né, sanar a sua dívida, ele precisava que alguém se endividasse. Acho que, vou falar assim, não se endividasse, mas ele teve o livre-arbítrio de fazer e não fazer. Então, mas Acredito. aí, se o outro não fizesse, ele não passaria por tudo isso. É Eu complicado. acho que poderia ter sido um caminho um pouco diferente. Acho que passaria por alguma fase, sendo forçado a ser internado, tudo mais ali e tal. Mas Mas acho que se não na fosse, penúria. não na penúria, mas de uma Então, outra talvez forma. ele saldaria essa dívida do mesmo modo, Eu acho que sim, pela mas ele não consciência teria espiritual. passado pela penúria a que ele queria ter passado. Isso dependeria talvez dele, né? Porque Não, ele queria passar por tudo igual. acho que nem tanto. Sabe por quê? Porque assim, ó, se o irmão tivesse uma outra postura de agregar ele para dentro de casa, vamos supor. Será que nesse asilo que o irmão teria dado, não teria vindo as enfermidades também da tuberculose, da pneumonia, para aferir o pulmão, né? Ou se mesmo internado num manicômio, o irmão de bom coração internar ele para cuidados mais elevados, né? Não teria acontecido algum erro, alguma friagem extrema para que ele pudesse passar por essas condições também? Eu entendo o que você está falando, eu acho que sim. Mas será que ele se sentiria, Ah, entendi. uma Entendi. vez que ele não passou por aquela penúria, ele não foi exposto ao frio, será que para ele seria suficiente para ele se sentir, entre aspas, vingado? Ó, Ó, eu posso, desculpa, Beto, pode falar, pode falar. tem um livro, né, que foi aquele livro que nós lemos lá, né, que são os Guardiões do Karma, né? Então, a gente não pode esquecer que todos os passos de nossa vida estão sendo guiados pela espiritualidade. Então, por exemplo, a espiritualidade conhece os corações, conhece os encarnados. Então, Sim. se for necessário ele passar por isso ou por aquilo, né, se aquilo for uma necessidade dele, a espiritualidade vai mostrar, vai colocar ele no caminho na qual ele vai passar. Mas é claro que aquelas pessoas que encontram com ele não estão destinadas a fazer o mal.
Ninguém está destinado. Sim, é isso que eu estou falando. Mas é claro que a gente sabemos que alguns, a probabilidade de fazer é muito grande. É verdade. Não, eu não saberia nem explicar, né? Claro, por falta de conhecimento, né? Como tudo isso funciona. Mas se a gente lê aquele livro Guardiões do Karma, a gente vai ver que, de certa forma, esses projetos que nós temos para as nossas reencarnações, eles, de alguma forma, estão sendo guiados mais sobre a lei da justiça. Não é feito nada fora dessa lei, que é a lei da ação e reação, lei da justiça, né? Eu não consigo explicar a fundo isso por falta de conhecimento mesmo. Mas existe esse comando, né, maior, que faz com que as coisas aconteçam, mas sempre em respeito às leis divinas. Eu entendo isso que você está falando, mas o que eu digo assim, né? Será que ele se sentiria... Alguém errou, né? E o outro, se o outro acertasse... Eu acho que a dívida dele faria sanada de todo jeito, mas... Eu tenho uma resposta aqui que veio e chegou para mim, mas eu vou esperar a Clarinha falar, para a gente poder fechar. É assim, ó, o que eu entendo, tá, gente? Que o nosso karma, ele tá escrito, ele tá planejado. Só que ele não vai ser desta forma ou daquela forma. Por quê? Porque nós seguimos determinados caminhos. Esses caminhos não estão determinados exatamente. Então, todas as vezes que nós mudamos um percurso, nós vamos nos deparar com outras coisas. Isto não quer dizer que nós não iremos cumprir aquilo que foi traçado para nós, que nós devemos passar, tá? Porque às vezes a gente fala assim, mas é... Não, o irmão foi um instrumento, mas ele poderia não ser esse instrumento, foi escolha dele ser um instrumento. Ele não era, vamos dizer assim, um espírito ainda em evolução, então ele visou o material. E aí ele se colocou em débito. Agora ele está em débito, ele poderia não estar, mas ele está. Entende? Então, assim, essa lei do karma que a gente tanto fala é bem complexa, porque nossa reencarnação não é traçada simplesmente assim. Não, eles estudam para ver as nossas relações, quem vai estar no nosso caminho novamente. Porque nós temos, como disse o Flaubert, né, lembrou bem, nós temos várias coisas a serem corrigidas. Então, assim, nessa nós corrigimos algumas coisas, talvez não atinjamos o que nos propusemos, provavelmente não. Mas na próxima, nós podemos propor novamente, podemos tornar a tentar resolver. Então, assim, nós não somos obrigados a sermos algozes de ninguém. Nós seremos se quisermos. Quer que eu fale uma coisa que me veio à mente, né? Quer ver uma alternativa se ele não se sentisse totalmente realizado com a encarnação? Ele, com certeza, ele veria de uma forma a amparar as pessoas que têm problemas respiratórios e passassem pela mesma prova que ele teria que passar, mas agora salvando vidas, como um médico, pneumologista, infectologista. Imagina. Então, assim, não para por ali, né? Você tem várias alternativas, porque, assim, quem mais iria se sentir realizado em ressarcir aquilo que ele iria passar na forma do amor, em trazendo a saúde, tratando outras pessoas? Acho que a Lu compreende muito bem. Eu entendo, eu estava aqui pensando, será que eu fiz muito aborto? Não pense, Lu, não pense. Não pensa, será não. que eu fiz muito aborto para agora? Bom, enfim. Melhor não voltar atrás. Não pense. Lu, só para fazer um comentário para complementar ali para a gente. Aí no final, né, ele fala dessa equipe que são treinadas para fazer o desenlace, né, ali para no final, né? Então isso é muito interessante, porque assim como nós temos equipes aqui na Terra para fazer ali o parto, o nascimento ali, lá tem essas equipes que fazem, né, esse desligamento. E aí eu li um artiguinho, né, que fala que, por exemplo, as pessoas que morreram no fundo do mar,
não é tão simples, né? Não é qualquer espírito que, mesmo em estado de espírito, consegue descer lá, né? E tem equipes que se preparam para ir lá no fundo do mar, para ir em qualquer lugar onde ocorrer algum acidente, né? Essas equipes estão preparadas para fazer o parto reverso, né? Ó, vocês me permitem mais uma observaçãozinha? O que o Beto falou é muito interessante, né, Beto? Porque assim, ó, veja, eles são espíritos mais evoluídos que nós, e assim, respeitam o que nós não respeitamos, profundamente a hierarquia. Cada um tem o seu papel, eles sabem fazer aquilo, mas eles sabem que a equipe correta deveria chegar em alguns momentos. Então, eles não vão ultrapassar os limites deles. Eles vieram, fizeram o que tinha que fazer, agora nós vamos só pedir que eles venham. Pronto. E não é o que a gente faz, a gente atrapalha tudo, ultrapassa os limites, né? Pessoal, já chegamos aqui no nosso limite, já passamos uns 10 minutinhos ali. Vamos fazer um encerramento, então, da nossa reunião. Esse capítulo, assim, ó, foi um capítulo leve, né? Porém, de muita reflexão também, né? Reflexão. Então, foi bem delicioso de estudar esse capítulo. Vamos trocar, assim, em palavras mais grosseiras. É bem delicioso de se estudar. Então, vamos lá, para a gente pedir aos mentores do estudo e agradecer, né? Principalmente a Deus nosso Pai, a essa oportunidade de estarmos aqui em união, estudando, recebendo tantas inspirações espirituais dos nossos mentores que nos acompanham, agradecendo a Deus a oportunidade de estar encarnado, a oportunidade de poder estudar e poder divulgar também esses ensinamentos a tantas pessoas que possam um dia querer procurar essas informações, tanto nós pessoalmente, quanto através das mídias digitais, através da internet, do YouTube. Então, possamos assim agradecer a Deus a oportunidade principalmente de servir ao trabalho, que possamos ter o amparo da espiritualidade e fazer jus à proteção de Jesus e a oportunidade de estarmos aprendizado e evoluindo. Que possamos assim auxiliar também os nossos irmãos, à medida que possamos e tivermos oportunidade. Agradecidos assim, pedimos a proteção e amparo a todos aqueles que aqui estão e aqueles que também assistirão ao vídeo posteriormente. Que Deus possa amparar suas famílias, possam enviar energias de saúde, de proteção e principalmente de esperança para dias melhores. Que possamos ter energia para cumprir os nossos objetivos encarnatórios e termos serenidade para lidar com as nossas expiações. Assim seja. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes, Pai, cairmos em tentações, e livra-nos de todos os males, que assim seja, que assim seja. Vamos lá fechar? Lá no YouTube, pessoal. Gente, eu tô saindo porque eu vou sair, tá? Tá bom, bom trabalho, viu? Fica Boa com Deus. noite, obrigada. Boa noite. Bom, e essa foi mais uma reunião desse grupo maravilhoso de estudantes da luz que tanto aumentam os conhecimentos através das indagações, através dos questionamentos, através do acréscimo de experiência e também de mentalizações daquilo que vem do mundo do plano espiritual, através das inspirações dos mentores, e através das próprias experiências também como encarnados. Se você gostou, caiu aqui de paraquedas, não sabe o que está acontecendo, esse é um canal de estudo espírita e esse foi mais uma reunião desse livro que nós estamos estudando, Ação e Reação, que foi ditado por André Luiz e psicografado por Chico Xavier. Então nos vemos na próxima semana, em breve, para mais um capítulo desse livro maravilhoso. Até mais.